Shalom, queridos. Louvado seja o nosso Deus. Hoje é o capítulo 15 do livro de Jó. A nossa gratidão ao nosso Deus, em nome de Jesus. Bem, nós temos sempre a leitura feita por discipuladores e discípulos, e temos o comentário, e tanto a leitura como o comentário estão incluídos no questionário. Portanto, vamos ficar observando tudo que Deus está nos falando para que tenhamos respostas e sejamos alunos de excelência do Senhor Jesus. Esse capítulo 15 fala sobre o segundo discurso de Elifaz. Os três amigos ficam ofendidos por sua sabedoria coletiva não ter humilhado Jó, como eles esperavam. Eles estão irritados, porque Jó continua a discutir com Deus. Portanto, nesta segunda rodada de argumento, eles enfatizam os terrores do julgamento de Deus, esperando que isso leve Jó ao arrependimento. No entanto, ele faz o menos agressivo dos três, inicia novamente o seu segundo discurso. Certamente a linguagem de Jó, evidentemente, o incomodou muito. Assim, ele caracteriza suas palavras como vãs, inúteis, que não podem fazer bem. Ele o acusa de ter rejeitado o medo e se tornado alguém que restringiu a devoção diante de Deus. Além disso, ele diz a Jó que o que ele falou apenas confirma suas opiniões sobre ele, que ele é um homem perverso e sofre com justiça por seus pecados. É isso aí, vocês estão vendo, né? É a prova. Na prova você fica sozinho, é você e Deus. Você e Deus, mais ninguém. Nós vemos aqui Jó 15, versículo 6, nesse capítulo 15, dizendo assim: é a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. É brincadeira isso? Pois é, se prepare para as provas, e nas provas é você e Deus e mais ninguém. Contudo, por mais errada que seja a repreensão de Elifaz, ele acrescenta ainda outra acusação. Outra acusação. Ele diz que está cheio de orgulho. O que Jó sabe, eles também sabem. Que sabes tu que nós não sabemos. Que entendes tu que não está em nós. Ou seja, Jó pensa que somente ele tem conhecimento dos caminhos de Deus. Ele pensa que pode ignorar o ensino que é o fruto de gerações de experiência. Aí nós vemos novamente aqui Jó 15, de 7 a 10. Vamos continuando aqui em Jó 15. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? Que é que você sabe que nós não sabemos? Que é compreensão? Que compreensão você tem que nós não temos? Temos ao nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velho que o seu pai. Entendam isso, viu? Você que anda com pessoas, você está se destacando como Jó. Entre os corretos, você está numa dimensão mais ampla, e depois acontece a prova. Essas mesmas pessoas que estavam vendo você sobressair no meio deles, vêm humilhar. Na verdade, no coração já havia uma inveja
por você se destacar em santidade. Isso é no meio dos religiosos, viu? Porque você se destacou na santidade, eles se achavam também pessoas corretíssimas e naquele momento você estava sobressaindo. No momento que você entra na prova, aí vai dizer, tá vendo você? Você não é tão bom assim não. Você fez alguma coisa aí errada, Deus não ia fazer isso com você sem você fazer nada. Deus é justo. Isso aí é resultado de pecado. Então, nós estamos na segunda aliança e sabemos que hoje também acontece Deus permitir o diabo nos tocar. Nosso Deus é imutável. Ele pode permitir, como permitiu com Jó, e o que nós vamos enfrentar é a solidão, é você e Deus. Aqueles que lhe seguiam, no momento da dor, se aproveita como diz, está vendo? Queria passar na nossa frente, queria ser melhor do que nós, aí, ó, é pecado, por isso que está sofrendo isso. Fiquem preparados, porque nós sabemos que nosso Deus não vai poupar nenhum de nós da prova. Porque é na prova que se sabe quem é quem, na prova que se sabe quem é verdadeiramente de Deus. Quem é de Deus passa a prova do jeito de Jó, dizendo: ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele. Pois é, vamos aqui mais um pouquinho. Porque despreza o conforto de seus amigos e se volta contra eles com tanta hostilidade. Se até mesmo os anjos não são perfeitos, quão pecaminoso deve parecer o rebelde, o auto justo e argumentativo Jó aos olhos de Deus. Nós estamos em Jó capítulo 15, versículos 11 a 16, falando sobre isso eu estou comentando. No entanto, Jó não pode ignorar as lições da experiência, nem pode ignorar os ensinamentos da sabedoria tradicional. Não pode. A experiência e a sabedoria tradicional mostra claramente que a dor, a perda da prosperidade, o sentimento de desesperança são todos resultados da maldade. E a suprema maldade, diz ele faz, é lutar contra Deus, quando Deus destrói a pessoa, não deve tentar reconstruir. Assim, o rebelde, em punição por seu pecado, sofre perda pessoal e morte prematura. Ele é como uma videira ou árvore saudável que é subitamente destruída. Tal desastre é o resultado inevitável de um coração enganoso. Jó 15, de 17 a 35, são os comentários que estamos fazendo e acreditando que a essa altura você já tomou uma decisão. Ter uma vida de santidade, porque quando você sofrer, só glorifica a Deus se estiver sofrendo, porque não fez nada. Ninguém glorifica a Deus sofrendo porque estava pecando. Então, não mude de ideia. A ideia que nós temos como filhos de Deus é estarmos sempre em obediência. Não importa se Deus permitiu o inimigo nos tocar, porque se ele faz isso é para a sua glória. Todos verão em você um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, que está passando por algo que ninguém está entendendo, mas ninguém achou pecado em você. É justamente isso, que não tem que achar pecado no meio da prova. E aí Deus vai sustentar e o nome dele será glorificado por isso. Mas se você desistir, dizer não vale a pena ser santo, não vale a pena viver na obediência a Deus, porque ele permite Satanás nos tocar, então eu vou viver de qualquer jeito. Você estaria fazendo algo muito terrível, porque nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. No momento que eu desisto de ser santo como Ele manda, e de ser de santo como é santo o vosso Pai que está nos céus, isso quer dizer, se mantenha separado para Deus. Se você desistir disso, desistiu de realmente fazer o principal papel
fazer o principal para o seu Deus, para o nosso Deus, que é glorificá-lo. Ele fez o homem para a sua glória. Se o homem é para a glória de Deus, então ele vive arrependendo-se dos seus pecados, buscando a face de Deus, independente do que Deus possa permitir na vida dele. Se nós formos de Deus simplesmente pelo que ele nos dá de bom, não é o que Deus quer. Ele quer que nós sejamos dele, independente do que ele faça. Isso é entender que está amando de verdade. E a gente nem precisa fazer sacrifício para amá-lo, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, que ele derramou do amor dele em nossos corações. Ele nos amou primeiro e derramou esse amor em nossos corações. Então a gente nem tem que ter esforço, ele derramou. Então só é amar. E se ama, vai fazer a vontade. Como Jesus disse, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então Jesus mandou fazer o quê? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Mateus 28, versículo 19. Somos amigos dele, estaremos amando a ele se fizer o que ele manda. Então, não importa se o Senhor permite o nosso adversário nos tocar, nós vamos prosseguir fazendo o que ele mandou. Nós sabemos que parentes, amigos, vizinhos estão perdidos, a maioria deles sem salvação, sem Deus, vivendo em seus delitos e pecados. E o Senhor nos escolheu, nos entregou a Jesus, para que nós possamos tirá-los do inferno, saquear o inferno, e não ter outra maneira que não seja você vivendo a palavra, vivendo amando a Deus, e chegar para os seus amigos, seus colegas, pessoas que Deus entregou nas suas mãos, sua vizinhança, e falar individualmente para cada um deles. Marca o dia para cada um. Cada semana você deve estar tirando um tempo diário, eu, você, nós, de estarmos indo ver alguém que está caminhando para o inferno. E você sabe que a maioria, o mundo jaz no maligno. Nós fomos escolhidos, escolhidos para sermos amigos de Deus, e quem é amigo de Deus faz a obra que ele manda. Vamos discipular. Vamos primeiro ganhar. Você chega na casa da pessoa que Deus mandou naquele dia, eu espero que seja diariamente, né? Cada dia uma pessoa, pelo menos. Aí você diz: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E aí você já está nesse caminho? É maravilhoso esse caminho porque o Senhor nos traz de volta. Jesus traz a gente de volta para Deus. Como ele deixou escrito em João, capítulo 1, versículo 12, todos que receberem Jesus, esses se tornam filhos de Deus. E aí, você quer Jesus? Quer recebê-lo? A pessoa vai ser convencida pelo Espírito Santo. Sua obrigação é ter pelo menos uma pessoa por dia que você pegue para dizer que Jesus é o caminho. Se ela não for convencida pelo Espírito Santo, porque não é uma das escolhidas, ou ela ou ele. Se não é, mas você fez a sua obrigação porque não está na testa, dizendo, esse é escolhido de Deus. Não está. A nossa obrigação é todos que ainda não declararam Jesus serem convocados. E aí, você já fez seu papel. Se ganhar, se o Espírito Santo convencer e a pessoa aceitar, você imediatamente procura a sua vida de congregação e diz: eu ganhei uma vida hoje, assim como eu falei com a senhora, que eu ia visitar minha amiga e eu ganhei, e eu gostaria que a senhora me desse um material de consolidação, que eu vou começar a consolidação com ela, já marquei o dia, uma vez por semana eu estarei com ela. Quando terminar o estudo da consolidação, você vai agora perguntar como fazer para enviar os vídeos para fazer a seu discipulado. Aí você vai ter um link, vai estar você estudando e sua discípula também, e aí vai prosseguir até que ela esteja pronta para fazer o mesmo que você está fazendo: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Não importam as provas não vão impedir a gente fazer a obra do Senhor, porque Ele nos capacitou com seu Santo Espírito.
Então nós vamos em frente. O diabo nunca terá vitória, assim como não teve na vida de Jó, não vai ter porque o Senhor não nos abandona. Quando ele traz a prova, ele vai junto conosco. Portanto, seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus em tudo que passarmos, porque o nosso Deus é fiel. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores, discípulos do Ministérios Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Já estão abençoados? Eu quero fazer apenas alguns lembretes. Não se esqueçam que é preciso colocar o nome do seu discipulador no comentário do vídeo. Isso prova que você realmente é um discípulo de excelência. Você só basta dizer capítulo tal, do livro tal, e logo em seguida você coloca: sou discípulo ou discípula do discipulador fulano de tal, tá bom? Isso é sinal que você realmente está aprendendo a viver com Deus. Viver com Deus é honrar os representantes dele. Esse discipulador é representante de Deus para você. Não deixe de honrá-lo. Eu preciso ver o nome dos discípulos de cada discipulador. É dessa maneira que nós estamos organizando todo esse trabalho. Saber quem realmente está sendo honrado pelos seus discípulos, isso diz que é realmente um discipulador de excelência. E assim nós prosseguiremos vendo Alagoinhas aos pés do Senhor Jesus, vendo qualquer cidade, rua ou bairro, que nós chegarmos aos pés do Senhor Jesus. Tchauzinho, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.